Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. Pode tirar um pouquinho do meu retorno aqui, tá, Alex? Faz favor. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Texto muito lido, muito conhecido, mas é algo que Deus tem para tratar conosco hoje. Amém? Quem achou, que diga amém. Quem não achou, diga, acha aqui para mim. Teve uns irmãos que estão pedindo para achar, ajuda ele aí, irmão. Está na Bíblia, certeza que está aí. A não ser que você trouxe uma Bíblia diferente. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E a palavra diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a quem, irmãos? A Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei eu de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, o que, irmãos? Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um filho: chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Nós te pedimos revelação, trata conosco, fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, texto muito conhecido, muito falado, muito pregado, nós já falamos dele muitas vezes aqui, mas ouve o Senhor nos falar novamente dele. Com que propósito, com que ponto? De entender exatamente a posição desta mulher, desta viúva. Veja, analisando o texto, nós entendemos e concluímos que não se tratava de uma família qualquer, se tratava de uma família crente, que acreditava ali que dependia de Deus, que era serva, era discípulo de Deus. Então, não era uma família qualquer, ou uma família sem um ensino, sem uma doutrina. E essa família agora acontece algo muito ruim, que infelizmente pode todos nós acabar acontecendo. Eis que morre um da família, e infelizmente morre o pai que é o provedor, que é o que traz o sustento, principalmente nessa época onde mulheres não trabalhavam, não era essa a cultura, e então toda a dependência do lar vinha da onde, irmãos? Do marido. E agora acontece que esta família perdeu o seu alicerce, perde-se o marido. E o pior que ainda existia um fato errado na vida do marido. Porque o marido deixou o que de herança para essa família? Deixou o que, irmãos? Dívidas. Quer dizer que mesmo sendo filho de Deus, andando dentro daquilo que Deus tinha para a vida da casa dele, ele não seguiu a Deus como o Senhor nos ensina. Ele estava fazendo o quê? Gastando mais do que tinha. Isso é contra um princípio de Deus. E aí o que acontece agora? Ele morreu. Ele morreu, mas a dívida ficou. E essa mulher, essa viúva, a Bíblia diz que ela tinha que tomar um posicionamento. Ela tinha que tomar agora uma decisão.
Diante dessa crise, diante dessa situação, ela tinha que mostrar uma postura agora. Qual era essa postura? Poderia ser várias posturas. Mas a Bíblia diz que a postura dela foi procurar o profeta. O que significa procurar o profeta neste tempo, dentro do contexto? Era procurar o próprio Deus. Era ver e ouvir e atender a resposta do que Deus tinha diante do problema, diante da crise, diante da questão. Então ela foi até o profeta. E aí o texto diz que chegando no profeta, ela explica a situação. Olha, meu marido morreu. E ele era servo do Senhor. Mas o meu marido morreu e nós temos um grande problema. Nós temos uma grande dívida agora. E os credores já estão lá na minha porta batendo. E eles vão buscar os meus filhos para poder usá-los como escravo, para poder pagar a dívida. Você já pensou? Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas quem tem dívidas? E aí chega o credor lá, o dono daquele boleto que você tem do carro, que parece um travesseiro. Chega para você e fala, você não vai pagar? Vou pegar seu filho, Bruno. Vou pegar seu filho, Rony. E agora? Tá doido, é? Chega lá, você não vai pagar? Você está com o carro, não quero saber, eu vou levar o teu filho agora. Começa a suar já, né, Rony? Está amarrado. Mas a questão é que a mulher tomou uma posição. E explica essa situação agora para o profeta. E o profeta fala para ela, mas o que você quer que eu faça? Veja, analisa os pontos que Deus quer nos mostrar hoje. Primeiro tem uma situação de uma crise, de um problema, que todos nós podemos estar passando e podemos passar. O maior problema dela não era em si a dívida, porque se o marido dela estivesse vivo, ele tinha o peso e a responsabilidade de resolver essa situação, de buscar em Deus resolver isso. Mas o maior problema é que ele morreu. E agora? Agora o problema se torna dela, da família, dos seus filhos. Veja, que você pode, abrindo parênteses agora, pensar, mas como é que Deus permite isso? Como é que pode Deus, que todo mundo fala que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus quer o melhor, mas como que isso acontece? Vamos fazer um comparativo. Vocês que são pais ou são filhos, podem encaixar no mesmo exemplo que eu vou dar. Mas você tem lá o seu filho que vai bem na escola, é um bom aluno, e você como filho tem se dedicado muito, e você também tem sido um bom aluno. E você chega para o seu pai, e o filho chega para o pai e fala, pai, eu quero videogame. Fala um top aí, André, desses últimos aí. Play 4? Tá bom. O meu era o Atari. Mas aí o filho chega para o pai e fala, eu quero o Play 4. Aí o pai fala, não, mas espera aí. Mas por que você quer? Não, porque ele começa a negociar. Não, porque eu tenho sido um bom aluno, eu tenho sido um bom filho. E o pai reconhece isso. O pai vê realmente que está acontecendo. Mas ele faz o seguinte, então vamos fazer uma condição. Eu vou dar o videogame. Mas se influenciar alguma coisa na sua vida, se você não continuar a ser um bom aluno, se você cair lá nas suas notas, se você começar a não ser o bom filho que você é, eu tiro o videogame. Fechou? Fechou. Na hora de fechar, está tudo certo. E o que acontece com esse filho? Ele ganha o videogame. E ele investe tempo no videogame. E fica lá. Aí daqui alguns meses aparecem as provas. E aquele aluno que era uma média de 9 para 10, ele começa a tirar um 7, 6. Começa a cair as suas notas. Por quê? Porque ele está investindo tempo demais no videogame. E aí o que o pai faz? Chama os filhos, fala, presta atenção, nós combinamos um negócio, combinado não sai caro, eu vou tirar o videogame. Não, mas aí o filho começa a achar que é injusto. Por quê? Porque ele fala, olha qual que é a consciência do filho. Pai, videogame é para criança, é para um jovem, porque quando eu chegar na sua idade, eu não vou ter tempo e nem vou querer jogar videogame. Então você está tirando algo que eu tenho direito agora, de viver agora. Na cabeça do filho, o pai está matando ele. Está sendo totalmente injusto de tirar ali o videogame naquele período que enquanto ele quer desfrutar do videogame. Mas o pai é pai. E o pai quer sempre o melhor para o seu filho. Ele fala, você não vai entender nada agora. Mesmo assim eu vou tirar o videogame. Daqui a alguns anos, você vai entender o porquê que eu fiz isso.
O pai queria o mal do seu filho, irmãos? Sim ou não, irmãos? O pai não queria o mal dos seus filhos. Mas para o filho, qual é o pensamento do filho? Meu pai não me ama. Meu pai não gosta de mim. Meu pai não quer me ver feliz. Ele tirou o que eu tinha, minha alegria. Ele está tirando o meu direito. Essa é a cabeça do filho. Mas não é a intenção do pai. Assim são as nossas vidas diante de Deus. Em muitas situações que nós temos passado, a nossa cabeça de filho é dizer que Deus não é bom, que Deus não é justo, que Deus está permitindo as coisas erradas acontecerem conosco. E por que Ele faz assim se Ele é amor? Mas Deus é sim amor, mas Deus é justiça, Deus é sabedoria. E Deus não vê o agora, Ele vê o eterno, Ele vê a eternidade. E algumas situações da nossa vida sim vai acontecer dele tirar o videogame da nossa mão. E você não vai entender naquele momento, vai achar muito injusto. Mas daqui a alguns anos você vai entender que como fez bem para mim e para você, Deus ter tirado aquele videogame da nossa mão. Consigo fazer entender, irmãos? Amém? É exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que poderia estar acontecendo com esta viúva. Veja que ela poderia ter muitas ações diferentes para essa situação. Mas o que estava sendo avaliado naquele momento ali, era qual postura ela ia ter diante da dificuldade. Porque, irmãos, o que nos valida não é a nossa ação às coisas. O que nos valida muito mais é como reagimos às situações, aos levantes, como nós respondemos às coisas. Porque para falar, você vem manso, vem com teoria, vem com a palavra. Agora, quando alguém pisa no teu calo, vem a reação. E aí vai ver qual é o tom da voz, qual é o timbre que você está falando, como você fala e o que você fala. Lembra, nós já falamos disso esses tempos. Nós podemos dizer tudo, irmãos. Tudo. Mas nós precisamos saber como falar esse tudo. Você pode chegar para o Vitor e falar: Vitor, você é burro. Não é, viu, Vitor? É um exemplo, fica tranquilo, você não é, você é um cara inteligente. Vitor, você é burro. Se eu usar essa palavra, vai gerar nele ira, e eu vou estar errado também, está tudo errado. Agora, se eu chegar com um jeitinho, usar palavras, sentar, colocar um café para ele tomar, e tudo, no final eu vou chamar ele de burro, ele fala: pastor, não é verdade que você tem razão? Não é, viu, irmão? É só um exemplo. Mas você com jeito, com a palavra certa, da forma certa, você pode falar tudo que você precisa falar. Nem sempre o que você quer, porque nem sempre o que nós queremos é o que precisa ser falado, amém? Amém? Mas é necessário. Então, o análise sobre essa situação agora na vida dessa mulher, não era o que ela estava fazendo, mas como ela estava reagindo diante dessa situação. O marido morreu, e agora? Veja comigo, alguns pontos então, que diante dessa crise, que acontecera, uma postura que ela poderia ter feito. Ela poderia não ter feito nada, simplesmente aceitar a situação. Já morreu, a dívida está aí, eu não vou conseguir pagar, deixa levar os filhos. Amém, que Deus cuide deles lá. Ela poderia ter tomado uma atitude dessa. Ela poderia também ter ficado se lamentando, procurando um culpado, se fazendo de vítima. Se fazendo de vítima nessa situação, ficando falando do mal do marido, mas aquele, bem minha mãe disse, encontro de casais, não falando de novo aqui. Bem que minha mãe disse que eu tinha que ter casado com esse traste, esse infeliz morreu, me deixou agora no buraco, ainda bem que morreu. Começa a achar um culpado, começa a se achar vítima sobre a situação, totalmente errado. Ela poderia fazer outra coisa, ela poderia deixar anoitecer, e no outro dia, o credor ia bater na casa dela, não tinha ninguém. Ela sumiu, deu um perdido, pegou os filhos, deu um vazaire, sumiu, mudou de nome, pintou o cabelo, colocou um óculos, mudou, sumiu, fugiu. Ela poderia simplesmente ter saído da situação, procrastinado aquilo que estava acontecendo. Porque você pode ter certeza, irmãos,
nada fica oculto para Deus. Nada. Uma hora ou outra, aquilo que está bem guardado, aí que você acha que está guardado no profundo, não tem jeito, para Deus vai aparecer. Não adianta ficar passando para frente, jogando para debaixo do tapete. Ela poderia também ter tido uma opção de procurar os parentes, porque até dentro do contexto bíblico da época, se esse marido que morreu tivesse um irmão, ele tinha que casar com ela, porque ele não poderia ficar sozinho, ele tinha que sustentar ela. Ela poderia ter ido procurar a família, Caio. Chegar lá e falar assim para os pais dele, talvez: olha, teu filho me deixou na dívida, morreu, estou com uma dívida, seus netos aí vão ser agora virar escravo, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que resolver. Ou talvez o irmão, o seu irmão me deixou, e agora ele morreu, o que vai fazer? Ela poderia ter feito algo disso. Na verdade, ela ia estar simplesmente transferindo a responsabilidade, passando aquilo que era agora para ela resolver, para outro resolver. E não era isso que tinha. Todas as opções que nós estamos falando representam, então, outros problemas. Simplesmente está maquiando, está passando para depois, está fugindo daquele momento, mas não está solucionando o que precisa ser solucionado. Ela poderia também ter procurado os agiotas, feito um empréstimo, pegado um valor lá, pagado a dívida, mas só passou a mão para outro, passou a dívida para frente. Ela só adiou o problema, porque vai ter que pagar, não tem jeito. Dívida tem que ser paga, irmãos, amém? Amém, irmãos? Todos nós temos dívida, tem que pagar. Mas ela também poderia, no pior da situação, ela poderia até se tornar uma prostituta. Porque seria um recurso que ela teria, uma viúva, ninguém ia mais querer casar com ela, então agora ela queria se prostituir, a fim de sustentar os seus filhos. Ah, mas é por uma boa causa, pastor. Mas na verdade está fazendo um acordo com o inferno. Está fazendo agora então uma venda literal da própria alma para o diabo. Fazendo aquilo que não é certo diante dos olhos de Deus, para tentar resolver um problema que estava acontecendo. Mas ela encarou o problema de frente. Ela foi aonde, irmãos? Ela foi falar com quem? Com o profeta. Ela não foi pedir conselho no Facebook. Ela não foi pedir conselho no WhatsApp. Ela não foi pedir conselho para aquela vizinha que fala bastante, que alguns chamam ela de fofoqueira, mas que ela gosta de se comunicar. Ela não foi pedir conselho para um ímpio, para uma pessoa que não tem maturidade, não tem vivência, não tem nada para dar para ela. Ela foi direto de encontro ao profeta, porque o profeta representava literalmente Deus. Ela foi buscar a solução para o problema dela, onde, irmãos? Em Deus. Ela não procurou outros caminhos, ela não procurou outras formas, ela foi direto na fonte, ela foi direto em Deus. E chegando então diante de Deus, ela tomou agora o ensino que ela precisava ouvir. Veja, que quando o profeta atende ela, escuta o que ela fala, escuta toda a história que está acontecendo, e o profeta ainda fala para ela: o que você quer que eu faça? Porque ele precisava testar ainda mais ela, Marcelo. Porque talvez ela foi até na fonte, mas ela ia fazer o pedido do jeito errado. Ela ia falar: o profeta, você não tem uns trocados aí para me arrumar? Porque eu preciso pagar uma dívida, você é profeta, alguém deu uma oferta aí, está guardada, você tem uma oferta aí para me ajudar? Não. Ela foi realmente pedir, se quebrantar diante de Deus. E ela falou: eu tenho um problema, eu preciso resolver. E aí o profeta entendeu que o coração dela estava exatamente alinhado o que Deus queria fazer com a vida dela. Só que veja, irmãos, ela precisou viver um milagre, não precisou? Amém? Quem entende que ela viveu um milagre aqui? Amém? Você está acordado, irmãos? Não sei se eu estou sendo muito profundo, estou te deixando preocupado, ou se eu estou sendo muito mal, você está quase dormindo. Eu não estou vendo ninguém dormir. Se você aprendeu a dormir com o olho aberto, para com isso agora, não me engana, não fica me enganando. Mas a questão então que veja, ela precisava de um milagre, e o que menos a gente pensa quando nós precisamos de um milagre, é que nós temos que oferecer alguma coisa primeiro, e o profeta fala para ela: o preto, o que você tem lá primeiro? Ah, você quer um milagre? Você quer algo? O que você tem lá primeiro? Você veja que o que sai primeiro da boca dela é o quê? Eu não tenho nada. Não, mas espera aí.
eu tenho uma botija de azeite. É exatamente o que Deus fala para você. Você está chamando o que para Deus é importante de nada. Você tem sim algo para dar para Deus. Você tem sim algo valoroso para dar para Deus. E você está falando que não tem nada. Mas veja, imediatamente ela, opa, não, eu tenho sim. Mesmo que seja pouco aos olhos naturais, diante do tamanho do milagre que ela precisava viver, ela falou, eu tenho uma botija de azeite. Ele, opa, então tem alguma coisa aí. Tem uma semente para começar agora a operar um milagre. E aí o profeta, boca de Deus, fala, você vai fazer o que eu vou te pedir. Você vai para a sua casa, você vai arrumar muitas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. E as vasilhas têm que estar como? Vazias. E aí você vai pegar isso, vai pegar os seus filhos e vai entrar na sua casa, vai fechar a porta. Por quê? Porque o problema era dela, era da família dela, não era para ela chegar lá na praça, pessoal, junta aí, que eu vou fazer um negócio aqui agora. Não, era um tratar para ela, para a família dela, para os filhos dela, era algo particular dela com Deus. E ela poderia também não ter ouvido a voz do profeta, ela poderia ter falado, não, mas vai dar trabalho, arrumar um monte de vasilha, como é que eu vou fazer com esse negócio, eu vou ter que pedir, eu estou aí, meu marido acabou de morrer, eu estou vivendo luto ainda. Não, ela simplesmente foi, e a Bíblia diz que ela foi para casa, e trancou a porta. Pense, irmãos, tenta visualizar o contexto que estava acontecendo, e aí ela começa a cumprir o que o profeta mandou. O profeta mandou para ela, pega aquela vasilha única lá que você tem, que antes você achava que não era nada, mas você entendeu que é alguma coisa, pega essa vasilha, e começa a encher as vasilhas, começa a encher, quando estiver cheia, você para de lado, enche outro, vai enchendo, e a Bíblia diz que ela foi enchendo, até que chegou ali, ela pediu uma vasilha, e um dos filhos falou o que para ela? Não tem mais vasilha. E naquele momento, da mesma forma que o azeite começou a ser derramado, ele para, naquela hora. Já viveu um milagre, aconteceu um milagre dentro da casa dela, de uma botija, de um jarro, de um recipiente com azeite, ela multiplicou, Deus multiplicou por diversas vasilhas vazias. Veja qual que é o mais importante ainda, que ela poderia ter falado, que bom, agora eu tenho azeite, vou fazer alguma coisa aqui, né? Vou comer azeite no café, no almoço, na janta, vou tomar banho com azeite, vou perfumar com azeite. Não, o que a Bíblia diz? Que ela foi aonde depois que o milagre aconteceu? Ela voltou para falar com o profeta, ela falou, olha, e agora, o que eu faço? Porque até agora, porque ela entendeu que ouvir o comando e a voz de Deus era o certo, ia dar solução para o problema, ia dar resultado que ela esperava, ia alcançar aquilo que ela tanto almejava, que era resolver o problema. E aí o profeta fala o que para ela? Pega, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Agora para pensar um pouquinho, irmãos. Você acha que foi pouco ou muito azeite que ela tinha? Muito. Porque a Bíblia não fala o tamanho da dívida, mas era muito, porque era para levar os filhos à escravidão, era muito. E se era para levar os filhos à escravidão, os filhos eram menor de idade, porque maior de idade ia ter outra família, não tinha conversa. Mas ele fala que ele ia pagar a dívida e viver agora do que sobrou. Então foi muito, e poderia ter sido mais, se tivesse o quê? Mais vasilhas vazias. Veja, que o profeta mostrou para ela que ela tinha que tomar algumas decisões, mas ela precisa enxergar pontos importantes na vida dela. Primeiro, que o problema era dela, não era de outro, e ela se posicionou com o problema que estava acontecendo. Outra coisa, ela precisava entender que ela tinha que buscar a solução no ponto certo, e ela foi no ponto certo, ela foi no profeta, em Deus, falar com Deus, buscar em Deus. E aí buscando em Deus, buscando no profeta, agora ela vê e o profeta ensina que tem outro ponto, que para o milagre acontecer, ela tinha que ter algo para oferecer primeiro. Mas pastor, ela já ofereceu a vida,
ela já estava lá diante do profeta, ela já tinha nada. Mas ela precisava avaliar o que realmente ela tinha, se ela não tinha. E você vê que a primeira palavra ela fala, eu não tenho nada. Não, peraí, eu tenho sim. Porque ela entendeu que mesmo o pouco que ela tinha, era algo de valor diante de Deus. Pensa você agora, avalie a sua vida agora. Quantas vezes você tem chegado diante de Deus, dizendo que você não tem nada. Mas fala, pastor, mas eu não tenho nada ainda. Mas você precisa avaliar, porque às vezes você está chamando aquilo que é muito para Deus de nada. Aquilo que é para um começo de milagre, que Deus quer operar, você está chamando de nada. E a sua palavra tem poder, e aquilo que é alguma coisa, que é uma semente, que vai ferver, que vai multiplicar na mão de Deus, você está fazendo aquilo ser nada. Mas ela entendeu que ela tinha algo para oferecer. Ao natural era nada, mas ela não estava mais enxergando o natural, ela estava enxergando agora pela fé. Ela começou a exercer o ponto fundamental da vida do crente. É viver de fé. É saber que a fé é aquilo que a gente não vê, mas que a gente vai trazer à existência, através do posicionamento diante de Deus. É entender que para Deus não tem limites para operar com a fé, para reverter e fazer a fé acontecer. E ela o tempo inteiro agora, desde quando ela se posicionou diante de Deus, ela entendeu que a fé dela ia fazer diferença. Deus poderia mudar a situação da vida dela. Veja, irmãos, muitas coisas vão passar nessa vida. Basicamente todas as coisas. A Bíblia nos diz que só 3 coisas vão ficar: a fé, a esperança e o amor. A Bíblia diz que tudo vai passar, só vão ficar essas 3 coisas. E elas são exatamente a representação de Cristo. Jesus é a nossa fé. Jesus é a nossa esperança. E Jesus é a maior declaração de amor que já existiu e vai existir para nós. Veja que se eu e você tomarmos posse e viver esses 3 pontos fundamentais na nossa vida, você vai alcançar algo muito importante para a eternidade, que é o que Deus deseja alcançar em você e através de você. Que se passem todas as coisas, mas que prevaleça a fé, a esperança e o amor. Ela soube resolver o problema. Ela foi até o profeta. Ela não se importou com o natural. Ela quis viver diante de Deus o sobrenatural. A orientação do profeta, então, é que ela fizesse aquele ajuntamento de vasilhas, e que ela fosse para o seu quarto, e que exercesse a fé. Porque, para pensar, irmãos, hoje, diante da tua necessidade, você tem fé suficiente para fazer algo assim, tão sobrenatural? Este é o maior problema das nossas dificuldades não serem rompidas, dos nossos problemas não serem quebrados, das crises não serem ultrapassadas. Porque eu e você não enfrentamos ela com fé. Porque se chegar para você e falar que você precisa fazer algo sobrenatural, para que o teu milagre aconteça, você fala, não, mas não preciso fazer isso, eu vou aguardar, eu vou esperar. Esperei com paciência no Senhor, diz a palavra. Mas não é esse o contexto. Quer ver o contexto? Semana passada nós oramos aqui, não oramos, irmãos, por milagres? Amém? Você estava aqui? Nós oramos por milagres semana passada. Ô Deide, que dia que você mandou uma mensagem no WhatsApp? Terça? Terça, né? Aí terça-feira chega, e a Deide veio aqui orar. Veio ou não veio, Deide? Eu vi ela aqui na frente. Ela veio buscar o milagre dela. A Débora começou falando aqui no louvor, mas edificou muito a minha vida em Deus. Eu glorifiquei muito a Deus pelo que Deus fez. E ela colocou lá a situação. Ela tinha um caroço, já tinha um certo diagnóstico, e ela veio buscar o milagre dela. E ela voltou lá para fazer exame, para ver lá como é que estava, para ver talvez até uma palavra muito mais pesada, mais dura da parte do médico, determinando o que ia acontecer ali. E aí o médico se espantou, né, Deide? Que não tinha mais nada lá, né?
sumiu. Mas o que fez isso, irmãos? Foi o poder da dedo? Não. Foi a busca dela em Deus, de um milagre acontecer baseado na fé. E só Deus sabe, ela sabe qual foi o caminhar do lugar dela até a frente para receber essa palavra, o que ela viveu até chegar no médico fazer um novo exame. Todas essas palavras, só ela e o marido convivem com isso. Mas eu sabia que tinha algo a ser feito. E eles fizeram em Deus, buscaram um milagre em fé, e o milagre aconteceu. Eu não sei se você teve mais milagre essa semana, mas talvez você não tenha compartilhado, por isso que eu não estou falando do seu milagre aqui. Mas milagre a gente precisa contar, milagre a gente precisa declarar, precisa mostrar que o inferno está perdendo, e o Senhor está nos fazendo avançar cada dia mais. Mas talvez você está hoje ainda precisando do milagre. O que você faria? O que você faria para alcançar o seu milagre hoje? A quem você recorreria para alcançar o milagre? Tão somente no médico? Veja, a Deide foi no médico. Ela teria que sim ir no médico, fazer um acompanhamento. Os médicos estão aí para serem consultados sim, viu, irmãos? Você acha que se Deus não gostasse de médico, Ele não tinha andado com um não, né? Ele tinha escolhido entre os 12, um para andar com Ele. Ele teria escolhido. Sumiu o som, Alex? Querido, sumiu um pouco o meu som. Mas o que você está disposto a fazer hoje? Pelo cumprir do milagre que você tanto busca para a sua vida. Aonde está? O teu recurso você vai buscar onde? Em quem? E você está disposto a seguir a orientação da voz de Deus? Porque veja, para ela não era algo natural. Era pegar o nada, que agora era alguma coisa, e esperar Deus fazer o milagre acontecer. Porque o que estava em jogo ali não era um alimento. O que estava em jogo ali não era perder a casa. O que estava em jogo ali era perder os seus filhos. Eles iam ser escravos. Já tinha perdido o marido, e agora ia perder os filhos. Você consegue imaginar essa situação? Consegue colocar o seu problema paralelo, comparando agora a essa dificuldade? Feche seus olhos. A mulher fez exatamente o que o homem de Deus disse. Ela fez exatamente aquilo que foi orientado. O que determinou tudo aquilo acontecer? Que a mulher tinha uma esperança. Ela tinha fé. Quando ela estava com tudo pronto para o milagre, aí a fé trouxe à existência o azeite. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e colocasse para Deus agora: qual é a postura que você está disposto a tomar diante de Deus para alcançar o seu milagre? Qual é a postura de vida, de homem, de mulher, jovem, criança, juvenil, adolescente, não importa a idade, importa qual é a postura que você vai tomar diante de Deus para que o seu milagre aconteça, para que você alcance o milagre. Primeiramente você precisa, assim como a mulher, a primeira postura dela foi entender o que estava acontecendo, foi entender tudo aquilo que estava confrontando agora. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu agora então a base, o sustento da sua casa. O primeiro ponto é você avaliar qual é o problema que você está vivendo, porque às vezes você tem tantas coisas acontecendo na sua vida, e você não consegue focar no ponto principal, que vai resultar no acerto, no ajuste completo de toda a sua vida. Mas pastor, eu estou passando tantas dificuldades,
é na saúde, é o financeiro, é o relacionamento, são os levantes. Tudo isso, irmão, pode ser resolvido com apenas um posicionamento seu, uma postura sua, pode resolver todos os seus problemas. Qual é a fórmula mágica, pastor? Não existe fórmula mágica. O que existe é o nome que está sobre todo o nome. O que existe é o poder que a palavra nos libera através de Cristo, o nosso Senhor, o único e suficiente Salvador. Talvez para alcançar então agora o seu milagre, a primeira posição que você tem que ter em Deus é ser dependente dEle, é viver na dependência de Deus. Talvez falte isso para você. É o começo, é o reconhecimento, assim como aquela mulher reconheceu. Para onde ela ia levar agora o problema dela? Quem ela iria consultar agora para resolver o problema dela? Ela foi direto a Deus, através da vida daquele profeta. E você? A quem você tem recorrido para resolver os seus problemas? A quem você tem recorrido? Ao seu braço? Ao seu jeito? As garantias que você consegue aplicar? Ao banco? Ao empréstimo? Eu quero te convidar essa noite para você levar os seus problemas tão somente a Deus, e Ele vai te dar as diretrizes de como resolver este problema. Para isso, você precisa reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Com seus olhos fechados, você que entende que esse é o primeiro ponto da sua vida, que o que você precisa fazer é depender de Deus e ter Ele como Senhor da sua vida. Que Jesus seja o seu Senhor e Salvador. No seu lugar, faz um sinal com a sua mão. Aonde você está, faça um sinal com a sua mão. Valeu, o primeiro ponto da minha vida é esse. Eu preciso entender que Jesus é aonde eu vou levar as minhas dificuldades, os meus problemas. Onde você está? Toda a igreja com seus olhos fechados. Nós não queremos trazer escândalo ou mostrar a você, não, jamais. Nós queremos é que você tenha um posicionamento certo diante de Deus. Você que nunca fez uma oração, declarando que tão somente Deus é suficiente para você, faz um sinal com a sua mão. Nós vamos até você só fazer uma oração que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Isso eu posso te falar. Onde você está? Eu sinto no meu espírito que tem mais pessoas que precisam se posicionar hoje, que precisam entender. E o primeiro entender talvez não seja muito profundo do entender da sua mente, do seu raciocínio. Mas antes do entender completo, você precisa se posicionar. Então é melhor, o quanto antes você se posicionar, em tomar essa ação agora e ser um dependente de Deus. Onde você está? Levanta a sua mão. Você que ainda não levantou, nós vamos orar com você. Se tem alguém do seu lado, talvez veio com você, está com alguma dificuldade, alguma dúvida ainda de se posicionar neste momento, você é um anjo da guarda na vida dessa pessoa. Seja a boca de Deus, fale com ele, com ela, que ela não perca a oportunidade. Enquanto nós já estamos orando por esses, enquanto já estamos orando por esses irmãos, você que anda afastado e não anda recorrendo a Deus, você tem recorrido a muitas outras coisas, a muitos outros lugares e infelizmente a muitos outros senhores, mas não tem recorrido a Deus. Por isso você não está vivendo um milagre que Deus tem liberado para você. E você quer agora se posicionar e voltar e ter tão somente Deus como aquele que você vai buscar. Fala um sinal com a sua mão onde você está, nós vamos orar com você. Faça um sinal simples e nós vamos até você. Talvez você foi muito fervoroso
se posicionou muito com Deus, andou muito com Ele, mas ultimamente tem andado muito pouco frio, afastado. Não tem dependência, a sua dependência não vem de Deus. Tem vindo de todo quanto é outro lugar, mas não tem vindo de Deus. E você quer agora declarar que você é dependente dEle. Você vai voltar a ser e viver com Ele e para Ele todo o tempo. Faz o sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você aonde você estiver. Queremos ser instrumento de Deus na sua vida. Que você viva o milagre de Deus. Enquanto nós oramos, enquanto nós estamos orando por você, agora o meu convite é para todos os demais. Pode continuar com seus olhos fechados. Mas a minha palavra para você essa noite, a palavra de Deus para você essa noite é: você precisa resolver algo em Deus? Você está buscando um milagre em Deus? O que você tem feito para esse milagre acontecer? Você está disposto a fazer aquilo que Deus ordenar você fazer? E através da fé, na ordenança de Deus, você se posicionar e viver o milagre de Deus? Você que está disposto a viver isso, que precisa disso, está disposto a viver dessa forma, vai ficando em pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Você que está disposto a pegar e buscar o seu milagre em Deus, a ouvir a voz de Deus, e a seguir as ordenanças de Deus, e olhar para aquilo que você acha que é nada, mas ver que existe sim algo aí que Deus pode fazer um milagre. Da mesma forma que aquela viúva tinha apenas uma botija de azeite, Deus, através do posicionamento correto dela, da dependência dela, da fé dela, fez ela ter abundantemente mais do que ela precisava. Veja, que ela foi diante de Deus, pedir para pagar a dívida, e Deus pagou a dívida. Ainda falou para ela: agora você vai ter para viver para o resto da sua vida. Deus fez mais do que ela precisava. Deus fez mais do que ela pediu. Por quê? Porque ela se posicionou e buscou em Deus o que fazer, como fazer, qual era a forma de ser feito. Se você está disposto a fazer isso hoje, vai ficando em pé no seu lugar. Me desculpa te confrontar um pouco, mas eu não acho que você está com sua vida 100%. Me perdoe. Todos nós temos algo para resolver em Deus. Financeiro, relacionamento, familiar, buscando novas conquistas, buscando respostas de Deus para decisões muito graves, muito importantes. Talvez você está vendo a sua célula e não vê saída. Não há visitantes, não há vida de Deus. Está morno. E o morno deve te preocupar, porque o morno, a Bíblia diz que Deus vomita. Se você tem forças para ficar de pé diante dessa situação que você possa estar passando. Agora, se você não tem força para ficar em pé, levanta a sua mão que eu vou aí te levantar. Se eu não tenho forças minhas diante da minha situação para ficar em pé, levanta a sua mão, nós vamos até você. Vem cá, Alex, corre aqui. Deixa a mesa aí, que deu. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos, porque se o seu olho você se distrai, você foge do foco que Deus tem para você. Com seus olhos fechados,
Eu quero que você coloque agora diante de Deus. Não importa o tamanho do seu problema, não. Mas o meu problema é muito simples, pastor. Eu acho que eu consigo resolver. Para com isso, tira isso do seu braço, da sua força. Coloca na mão dele. Mas pastor, eu preciso de um milagre mesmo. Deus operou e deu um milagre na vida dele essa semana. Tinha um diagnóstico de câncer, irmão. Era um tumor que estava vindo na vida dela. Deus deu um milagre, aconteceu. O que mais você quer que Deus faça? O que você acha que é tão grande, tão difícil, que Deus não pode mudar? O senhor não conhece o meu marido. Eu não conheço, mas Deus conhece, Ele pode. O senhor não conhece a minha esposa. Realmente eu não conheço, mas Deus conhece, Ele pode. O senhor não sabe o trabalho que eu estou tendo no meu emprego. Eu não sei, irmão, mas Deus sabe, Ele pode. Mas pastor, eu estou há anos desempregado. Amém. Esquece isso agora. Deixa Deus colocar você no trabalho. Para de você querer colocar você lá. Para de querer você achar trabalho para você. Deixa Deus achar para você. Você faz a sua parte, mas deixa Ele fazer a dele também. Qual é o seu impossível hoje? Com seus olhos fechados, você apresenta esse impossível para Deus enquanto nós adoramos a Ele. Mas o apresentar para Deus é exatamente o que a viúva fez diante do profeta. Aqui está o problema e eu preciso resolver. O que eu faço? E aí ela esperou o quê? O profeta falar. E você precisa ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você. Ele vai falar. Deus é vivo. Deus fala. E Ele vai falar. Agora tem a outra parte. Se você vai ouvir e cumprir o que Deus vai falar para você. Talvez seja essa parte mais difícil. Querer ir até Deus não é tão difícil. Principalmente quando nós estamos passando por algumas dificuldades. Como a gente chega rápido a Deus, quando está passando um aperto. Mas você está disposto a fazer exatamente o que Ele manda você fazer? Porque alguns de vocês, alguns de nós, Deus vai falar primeiro você tem que abrir mão. Veja, a viúva pegou o que ela tinha. Talvez ela estava ali falando com o profeta e já pensando, aquele azeite que eu tenho lá, eu vou ter que fazer uma conta, eu vou dar comida ali para os meus filhos, fazer alguma coisa, vai acabar. Então se eles não forem escravos, talvez ele vai ser escravo, é melhor, senão eles vão morrer de fome, eu também vou morrer, e aí não vai dar em nada. Ela não se preocupou com isso. Ela falou, eu tenho algo para oferecer para Deus hoje, para que Deus possa operar um milagre através daquilo que eu vou apresentar diante de Deus. Começa dessa forma então, buscando a Deus e falando qual é o seu problema, e dizendo para Ele o que você tem para oferecer para Ele hoje, para Ele operar o milagre na sua vida. Começa a orar, fala com Ele, tenha liberdade no Espírito, fala com Deus agora. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir à frente, tenha liberdade. Que você precisa agora tomar uma posição, assim como essa viúva fez, de mudar a tua história em Deus. Ele pode, Ele faz. Se você que é um líder de célula, ou é um discipulador, um pastor, sentir da parte de Deus de orar com alguém que você talvez está acompanhando, está vivendo junto com ele alguma situação, não tenha vergonha, vá até essa pessoa, fala, irmão, vamos orar aqui agora, que isso é a resposta da nossa oração, é aquilo que Deus, nós estamos buscando para o problema da sua vida. Você tem liberdade de sair do seu lugar e fazer. E isso você tem liberdade. O demais agora não é o momento. Ora. Fala com Deus. Qual é o seu problema? Talvez você fique calado, só pensando. Mas a Bíblia ensina. O Senhor nos ensina que nós devemos proclamar, nós devemos falar, nós devemos declarar. A fé vai acontecer, vai existir quando você declarar o que você quer alcançar em Deus. Se você só realmente fala assim, eu tenho fé, declare o que vai acontecer. Declare, exercite a sua fé agora. Tenha esperança em Deus. Declare, abra a sua boca, fale com Ele, para Ele. Fale. Shekarabashederebalabas. Orelebalabasu de queremanamai. Eu ouvi tua voz, eu obedeci. Com
Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saídas. O impossível faz acontecer. Enquanto nós adoramos a Deus, pode continuar adorando. Talvez você não tenha força. Talvez você não tenha força para viver este milagre que Deus quer liberar sobre a sua vida. E você quer receber uma oração disso agora. Sai do teu lugar mais uma vez. Ah, mas eu já fui aí no começo do culto. É o que Deus está mandando você fazer. Se você não tem forças, sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Onde está o teu Deus? Discipuladores, O que fazer? enquanto nós adoramos, você ora. Quando o que era difícil se torna É impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saídas. O impossível Ele faz. Ele que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saídas. O impossível Ele faz. Ele faz o caminho de milagre pelo mar. Oh, aleluias! Enquanto você está escutando esse louvor, só segura um pouquinho. Você veio aqui essa noite, você está ouvindo essa palavra e você não acreditou em nada. Você fala, não, mas não tem jeito, isso aí eu já ouvi outras vezes, eu já vi essa palavra, eu já vi essa oração, tudo isso aí é emoção. Deus quer falar algo para você. Deus não quer te expor, Ele não vai te chamar aqui. Mas Ele quer dizer para você que o problema não é Ele. O problema não é Deus. Não é Deus. Deus já fez a parte dele. O problema é que você não está entendendo o tamanho do poder que Ele tem na sua vida. E que Ele quer fazer sim o milagre acontecer. Só que você está tentando fazer do seu jeito. E do seu jeito não vai dar. Não vai dar. O que você precisa fazer é ter fé. E fé não é para qualquer um, não. Fé não é para qualquer um, não. Porque a fé você não tem ainda, né, Tibu? Não existe ainda. Mas você vai trazer a existência. Você vai orar como já tivesse. É aquela situação, você está pedindo para Deus te dar um carro. Você não tem nenhum valor, mas você já está tirando a carta, porque você vai ganhar o carro. Então você precisa saber dirigir, ué.
Simples. Você precisa parar de fazer com o seu braço e deixar Deus fazer do jeito dele. Então, lembre-se, não é a mesma palavra. Não. É uma nova palavra na sua vida. E o que você precisa nessa noite é entender que Ele é Deus. Ele quer, Ele pode e Ele faz. Mas tudo depende da sua postura. Simples. Qual é a postura que você escolhe diante de Deus ter hoje? De vencedor? Ou de continuar fazendo no seu braço? Se depois dessas palavras que eu te falei agora, se alguns de vocês quiserem sair do teu lugar e vir aqui orar, tenha liberdade. Mas vamos cantar do milagre? Você precisa declarar o milagre. Você precisa trazer à existência o milagre. Você vai adorar o Senhor com este louvor, como você nunca louvou Ele antes. Você precisa trazer à existência o milagre. E eu estou falando de qualquer milagre. Mas pastor, até esse aqui que é algo... até esse aí mesmo. Esse aí também. Esse aí Deus também quer fazer, Ele quer operar. Você precisa apenas se posicionar. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberada sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Tua morte, Sua morte, tua cruz, seu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas de um milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora o meu milagre vai. chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Se o preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nessa. Hoje o meu milagre. Hoje o meu milagre. Declare.
Mais uma vez. Hoje o declare. Levanta as suas mãos agora e declare. Nessa hora, declare, me dá vitória. Você precisa declarar. Abre a sua boca e pede. Me dá vitória. Nessa hora, Me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. me dá vitória. Nessa hora, Me dá vitória. nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, Isso. sua Se você está agora crendo e pelos seus olhos espirituais, através da fé, você consegue enxergar o milagre acontecer, comece a glorificar a Deus porque o milagre vai acontecer. Comece a agradecer a Deus que você vai viver um milagre. Não vai ser a outra geração, não vai ser a outros que não vieram, é você. Você vai viver um milagre. Aquele que você tem buscado, gerado nele, você vai viver esse milagre. Você vai viver o milagre. Libere e fala para Deus, adora Ele, declare a Ele, agradeça a Ele, seja grato, seja grato. Shei calabaçu, dei canamalabaia, sere que tereba, chore que tere, darabaçu, leke mai, ore calabacere vai, oh aleluia, oh. pecado, Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Ore balabaxê de quetere balabaçu. Você vai viver o milagre. Não vai passar. Não vai ser outra geração. Não vão ser outros. Você vai viver o milagre que você está buscando em Deus. O que você precisa fazer é exercer a fé, trazer a existência e saber que Deus quer o melhor. Deus é Pai, Ele quer o melhor. A vontade de Deus é que eu e você vivamos o melhor que Ele tem, que alcançamos o melhor que Ele tem liberado sobre nós. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer ver salvo você e sua casa, todos, sem exceção. Mesmo que isso pareça é um milagre, vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer.
E ainda este ano, nós vamos fazer um culto aqui, só contando milagre. Deus vai nos permitir viver milagres. E ainda este ano, 2016, nós vamos ter o domingo do milagre. Não de buscar, mas de testemunhar os milagres que Deus operou em nós, através de nós. Oh, aleluias. Oh, xalabaçu. Oh, xerebalabás. Aleluias. Aleluias. Nesta hora, Me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora. Aleluias. Dá brado de júbilo a Deus, porque Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Todo o tempo Ele é bom. Todo o tempo Ele é bom. E vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. 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 Comece a escrever, irmãos. Comece a escrever o que Deus vai fazer com a sua vida. Comece a escrever os milagres que vai acontecendo. Nós vamos fazer um culto de festa aqui no domingo. Nós vamos enfeitar a igreja. Eu vou comprar até fogos, Rony. Vou comprar fogos, porque Deus é Deus. E o milagre vai acontecer. E o pessoal vai ficar, o que está acontecendo lá? Quem ganhou? Jesus ganhou. E o milagre aconteceu. Nós vamos fazer um barulho santo aqui. Ah, diabo, você perdeu. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos festejar que Deus